Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Respeita ao tempo. Então, eu não vou abrir e ler todos eles, ok? Lucas 18, 1 a 8, diz assim: Disse-lhes Jesus em parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? De novo, versículo 8, na segunda parte. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu me humilho na tua presença, crendo que é o Senhor quem traz palavra, que é o Senhor quem produz e que ela volta para ti. Crendo que o Senhor tem um desejo para os nossos corações nessa manhã. Peço que o Senhor ordene os teus anjos a respeito dessa congregação, da igreja aqui, Pai amado, e a tua glória se estenda sobre nossas vidas aqui, e a tua vontade se cumpra em nome de Jesus. Amém. Amados, o que eu quero falar e o texto a parte em que eu quero me referir sobre a palavra de manhã é sobre o versículo 8 mesmo. Jesus argumenta aqui e indaga a respeito de que quando ele voltar, ele vai encontrar fé na terra. Eu acredito que existe alguns tipos de fé e algumas medidas. A própria palavra fala em Romanos 12, 3, que o Senhor reparte a fé, ele reparte medidas de fé a cada um de nós. Então, eu penso que também existe algumas pessoas que têm mais fé em uma área e mais fé em outra área. Por exemplo, eu não sei se já aconteceu com algum de vocês. Eu creio que a fé sobre a salvação, que não é a fé que Jesus está se referindo aqui, a fé sobre a salvação, ninguém perde nunca. Eu creio nisso. Há discussões, tudo bem, eu não questiono, mas eu creio que ninguém perde. Por quê? Não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas comigo já. Quando evangelizar alguém na rua, no trabalho, em alguma casa, fazendo visita, tu começa a falar de Jesus e a pessoa te interrompe e diz assim: eu sei o que tu vai falar. Eu sei. Jesus morreu por mim. Eu sei o que tu vai falar. Jesus é o Messias prometido, ele veio em carne e ele pagou os meus pecados na cruz. Eu sei o que tu está falando. Eu sou da igreja tal, do pastor tal, desviado. E me batizei na igreja tal. Quer dizer, o cara não perdeu. A pessoa não esquece. A pessoa não perde. A pessoa não. Aquilo que ele conhecia não sai dele, ele conhece. A fé da salvação está nele. Está adormecida, está interrompida, foi de alguma maneira talvez ali abafada, mas ele não perde. Agora, existe também a fé para milagres. Fé da pessoa que recebe o dom de cura e de operação de milagres. Marcos 16, aquele que crê em meu nome, imporá as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Tem pessoas que têm essa graça de Deus, essa revelação, e eles têm essa fé mais do que outras pessoas. E eles são usados por Deus e oram e as pessoas são curadas. Agora, a fé que eu creio que o Senhor está falando aqui desta mulher é a fé no fim dos tempos, nos últimos dias, quando ele voltar, a fé da pessoa que ainda crê e que crê
que Deus a ama. Considerando a circunstância do texto, da parábola, o juiz que foi molestado para que julgasse a causa, eu acredito, e eu particularmente creio, que é esta fé que Jesus está se referindo aqui. O que pode ocorrer, e alguém talvez vai dizer assim, mas como é que tu separa a fé da salvação da fé de crer que o amor de que Deus te ama? Existe. É possível acontecer. A pessoa permanece na congregação, na igreja, ou sai fora, mas aquela revelação e aquele entendimento de que o amor de Deus por ela é incondicional e único, ela perde ou diminui. Agora, o que nós temos que entender sobre a fé? Eu quero começar a tratar esse assunto. E tem uma coisa fundamental. Eu sempre achei estranho alguém dizer assim, e me questionar, tu não tem fé, cara? Ou eu chegar para alguém, vem cá, tu não tem fé? Como é que tu não tem fé? Daí a pergunta é, mas como assim que eu não tenho fé? De onde é que vem essa fé? Isso nasce comigo? Eu nasci com ela? Como é que isso acontece? Vamos olhar uma palavra, e esse eu pedi para vocês abrir, Efésios 2. Efésios 2, 8 e 9. Já foi falado aqui algumas vezes, mas eu quero revisitar esses versículos. Efésios 2, 8 e 9. Todos acharam? Muito bem. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. A fé é um dom de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para ti, queridos. E assim, eu aceito entendimentos contrários, até porque eu não quero ser dono da verdade e eu não tenho uma palavra absoluta aqui, mas o meu entendimento sobre esse assunto é o seguinte: tu não pode nada sem que Deus primeiro opere em ti. Tu não consegue dar um passo em direção ao reino sem que primeiro Deus opere em ti. Tu não consegue te mover a favor de ser santo, a favor de ser luz, a favor de proclamar o evangelho, a favor de servir a Deus, nunca sem que primeiro Deus opere em ti. O que eu quero dizer é que em nada tu participa das coisas de Deus. Em nada. Nem na tua salvação. Nem na tua salvação. A expressão tu aceitou Jesus, eu sinceramente não sou adepto. Para mim, o Senhor vai a ti, e aí nós temos várias palavras que respaldam isso, quando Jesus diz, eu recebo aqueles que o Pai me deu. E assim, outras palavras, mas aqui está dizendo que nós somos salvos pela fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Agora, olha que interessante, esse é o primeiro pilar da Trindade. Em Hebreus, não precisam abrir, em Hebreus 12, 2 diz lá, Jesus é o autor e o consumador da fé. Primeiro é Deus que te dá o dom da fé. Segundo é Jesus que é o autor e o consumador. Até agora o homem não tem participação nisso. E em terceiro lugar, em Gálatas 5:22, quando fala dos frutos do Espírito, o que diz lá? Longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, e algumas versões trazem fé para fidelidade. Fidelidade no original é a mesma palavra de fé, ou seja, fé é fruto do Espírito. Então o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, a Trindade é que produz fé em ti. Tu não tem a capacidade de produzir fé e de ter fé. Tu não tem isso. O que tu pode fazer, e a única coisa que tu tem o direito de fazer, é dizer não. É o livre-arbítrio que Deus te dá. Esses dias eu escutei um irmão pregando, falando bem interessante sobre a questão de Cristo, é o caminho e nos leva para o Senhor. Ele diz assim, pensa numa escada rolante, tu está aqui embaixo, Jesus é a escada rolante, e ele te leva para o segundo andar, que é o céu, que é o Senhor, que é a salvação.
Ele diz assim, tá, o que que se faz? Diz ele assim, Jesus está te convidando para subir na escada rolante. E daí o que tu faz? Nada. Fica na escada. Não faz nada. Fica na escada. Não sai dali. Agora, tu tem o direito e a liberdade de sair da escada. Tu pode. Mas o ir na escada, o subir na escada, é Ele que te conduz. Ele que te leva e depois que tu está ali, deixa rolar. Tu vai chegar. O que eu creio, e o que o Senhor nos fala, e o que o Senhor quer dizer também nessa manhã para nós, é que tudo provém dEle, por meio dEle e para Ele. Nós não participamos, inclusive, nisso. Então a fé vem do Senhor, vem de Cristo e vem do Espírito Santo. É Ele que produz fé. Agora, por que é assim? Vocês lembram? Em Atos 7:48 e Atos 17:24 diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Vocês lembram que existe um modelo de um templo que Moisés recebe no Velho Testamento, do qual ele deveria de seguir e que era uma figura do que haveria de acontecer. E lá pelas tantas ele diz a respeito da construção de um altar que não deveria ter ferramenta humana para que não profanasse o altar. Ou seja, nós somos o templo do Senhor hoje. Nós somos o templo do Espírito. Não tem participação humana nessa construção. É Ele quem constrói. É Ele quem faz. Considerando isso, nós começamos e podemos entender algumas coisas com relação aos discípulos, por exemplo. O que vocês acham? Os discípulos tinham fé enquanto andavam com Jesus? Não. Não tinham. Se tinham, era rasinha. Era muito rasinha. Por que isso? Porque eles não tinham uma relação com Deus. Não tinham uma relação com Deus. A relação que eles tinham com Deus era o quê? Tinha um homem, um sumo sacerdote, que fazia um sacrifício uma vez por ano e que entrava no Santo dos Santos e trazia o que Deus falava para as pessoas. Então a relação com Deus deles era distante, era enorme, não havia relação, não havia produção de fé ali. Com relação a Jesus, eles estavam andando com Jesus, mas Jesus não havia consumado a obra ainda. Portanto, não havia ainda sido liberada a fé. E com relação ao Espírito Santo, ele nem estava ali. Ele andava entre eles, mas não estava neles. Então, não havia ainda. Eles não tinham fé. E olha só, e aí a gente vê alguns episódios que a Bíblia nos traz e que comprovam isso. Por exemplo, Mateus 14, 15 e 16, nós temos lá a história da multiplicação dos pães. Certo? Mateus 14, Jesus está em Betsaida e está ali ministrando já faz 3 dias para aquela multidão, e aí para não despedir eles com fome e tal, os discípulos vêm, nós temos que providenciar alguma coisa, enfim, e aí Jesus diz assim, o que nós temos? Eles, 5 pãezinhos e 2 peixes. Olha só. Jesus pega os pães, reparte, olha ao céu, ora, enfilera os discípulos e entrega na mão deles. Toma aqui Pedro, toma aqui João, toma aqui Tiago, André, toma aqui Mateus, toma aqui Judas, e reparte o pão com a multidão. Havia 5.000 homens, alguns, a maioria casados e com filhos, se estima 15.000 pessoas. Aqueles homens, veja bem, aqueles homens não participam do milagre, eles não produzem o milagre, mas eles tocam no milagre. Eles tocam. E aí o pão é repartido. Depois sobra 12 cestos. 12 cestos. Passa-se uns dias. Jesus vai para o Mar da Galileia. Chegando ao pé do Mar da Galileia, está lá uma multidão, 4.000 homens, provavelmente com as esposas e os filhos também. E aí ele ministra na vida daqueles homens e no final os discípulos vêm, não podemos despedir os caras sem dar o que comer para eles. O que nós vamos fazer? A paciência de Jesus já aqui, mas ele fica na dele e diz assim, o que nós temos? Nós temos uns 7 pãezinhos. Jesus pega os pães, olha o céu, reparte, ora, enfilera os caras e dá. Está aqui Pedro,
está aqui João, está aqui André, está aqui Tiago, e distribui o pão. 4.000 homens, mais as mulheres, mais os filhos, e todo mundo recebe do pão. E depois sobra um monte para eles recolherem os cestos. Passaram-se uns dias. Jesus entra numa outra cidadezinha lá e vem os fariseus e começam a indagar e a questionar Jesus. Depois da conversa deles com Jesus, Jesus diz assim para os discípulos: cuidem com o fermento dos fariseus. Um deles cutuca o outro e diz assim: ele deve estar falando isso porque a gente não trouxe pão para comer. Jesus encerrou a paciência. Ele diz: homens de pequena fé, vocês não viram o que aconteceu aqui? Multipliquei, tinha 5.000 homens lá, foi multiplicado. Depois tinha 4.000 homens, vocês não enxergaram isso? Quer dizer, eles não viam, eles não entendiam, eles não enxergavam. Não havia ainda sido produzido fé nesses homens, mesmo andando com Jesus. A impressão que eu tenho é que os fariseus tinham mais fé do que eles. Em Marcos 3, 1-5, relata a história do homem da mão ressequida dentro do templo. Quando Jesus chega no templo, está lá os fariseus e está o homem com a mão ressequida. Aí o que os fariseus fazem? Vamos ver se ele vai curar ele. Porque os caras sabiam o que ele podia fazer. Vamos ver se ele vai curar eles, vamos ver o que ele vai poder fazer, vamos ver se ele vai trabalhar. Quer dizer, a impressão que dá é que os fariseus tinham mais fé. Qual é que era o problema dos fariseus? Era sábado. Eles estavam preocupados porque era sábado. Depois eles pedem um sinal para Jesus. E Jesus diz para eles assim: o único sinal que vocês vão ter é o de 3 dias, é o de Jonas. 3 dias ali. E quando Jesus está sendo crucificado na cruz, o cara está embaixo da cruz e olha para ele e diz assim: se tu é o filho de Deus mesmo, desce daí. Os fariseus perderam a oportunidade. Agora, gente, o que isso nos traz como lição? Que milagre não necessariamente produz fé. Os caras botaram a mão no milagre, viram a multiplicação de pães. Os outros viram Jesus curar o homem da mão ressequida. E ninguém teve fé. Eles não tiveram fé. Milagre nem sempre produz fé. Nem sempre. Eu conheço alguns que viram coisas que por muito menos era de se dobrar e andar de joelho o resto da vida. Eu nem ouvi falar do Senhor. Outra coisa que é importante nós lembrar. Talvez você está orando por alguém para que se converta. Talvez você está ministrando a algum colega, algum familiar sobre Jesus para que se converta. Eu te dou um conselho. Vai para o joelho e ora para que o Senhor revele. O nosso papel é semear, não é convencer ninguém, porque nós não conseguimos fazer isso. É o Pai que dá o dom da fé. É Cristo que consuma a fé e é fruto do Espírito que produz fé. É eles, não é nós. Não é nós. O Senhor nunca vai te cobrar porque alguém que tu ama não se converteu. O Senhor vai te cobrar se tu não falou. Mas é Ele quem produz. Amém? Considerando isso, eu estou de olho no Luca. Considerando isso, nós identificamos 2 tipos de pessoas na igreja. Os que têm fé e os religiosos. Os irmãos aqui usam uma expressão que não tem nada de errado, muito pelo contrário, que é aquela expressão, a força do braço. Né? Eu prefiro usar o religioso. Eu acho que traz mais lucidez a essa situação. Nós temos esses 2 tipos de pessoa. Como é que é uma vida na igreja com relação quando é perguntado por um religioso como é que se ele agrada a Deus, se ele ama a Deus, como é que ele faz? O religioso é aquele cara que não falta aos cultos e ele vem e ergue as mãos e diz a Deus: ainda bem que eu não sou como aquele amado.
Eu dou o dízimo da hortelã, eu dou o dízimo da mirra, eu oro 3 vezes ao dia. E eu não sou pecador como aquele irmão. Não é assim. Esse é o religioso. Ainda bem que eu tenho uma relação contigo. Esse é o religioso. O homem de fé bate no peito e diz: Senhor, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu não consigo viver assim. Tem misericórdia. Quando perguntado para o religioso, tu ama a Deus? Sim, eu amo a Deus. Como é que tu demonstra isso? Não, eu reúno na minha casa um monte de gente à mesa. E eu não estou falando que não é para fazer, e não estou falando que está errado. Eu ando na minha casa um monte de gente à mesa. Eu oferto para a missão e eu entrego alimentos para o pessoal, para uma obra social. Quer dizer, ele começa a relatar tudo aquilo que ele faz. Enquanto tu pergunta para o homem de fé, como é que tu ama a Deus? Ele diz assim, não, eu não faço nada. Como assim? Não, eu não faço nada, eu não preciso fazer nada. Porque Deus me amou primeiro. O amor que Ele recebe de mim é o que Ele mesmo me deu. Se eu faço alguma coisa para o Senhor é porque Ele move em mim em resposta ao amor dEle. Ou seja, o religioso, ele sempre tem uma proposta para Deus. O homem de fé, ele dá uma resposta para Deus. O religioso vem diante de Deus com os seus dízimos e ofertas e diz assim, Senhor, tu sabe, tu repreende o devorador. O religioso traz a oferta e diz, tu prometeu, uma janela se abre no céu para mim. Eu estou dando aqui a grana, mas tu sabe, eu quero um carro ali, 0 até o final do ano na minha garagem. O religioso é esse. O homem de fé, quando traz a sua oferta, o seu dízimo, ele diz assim, Senhor, eu agradeço por fazer parte desse culto vivo e agradável, esse sacrifício vivo e agradável. Ele entendeu o que significa fazer parte dessa oferta viva e agradável ao Senhor, de participar desse momento precioso. Foi o que Abel entendeu quando entregou a oferta e foi aceita, e a de Caim não. É diferente. O homem de fé, homem de Deus. Quando é perguntado para o homem religioso a respeito do amor dele pelos irmãos e pelo seu próximo, ele diz assim, aí vem alguém com um problema, com uma dificuldade, com uma doença, com uma situação financeira, o religioso diz, mas também, olha a vida, não abandonou o pecado. Mas olha ali, vive falando dos outros. Olha, o cara também bota dinheiro nisso e naquilo. Como é que, né? Tem que olhar as consequências. Tem que olhar as consequências. Quando perguntado para o homem de fé a respeito de um irmão que está com um problema de saúde, financeiro, alguma coisa, ele cumpre aquela palavra de Romanos que a irmã Cláudia trouxe há uns meses atrás. Ele chora com quem chora e ele se alegra com quem se alegra. Quando vem uma irmã e reparte a dor da humilhação de querer um remédio para salvar a vida do marido, a igreja se dobra junto. A igreja se coloca de joelhos junto com a dor da irmã. Quando vem o irmão e reparte a bênção que é da restauração da vida da filha, do casamento e de todas as outras áreas, tu te emociona e chora junto de alegria, porque é isso que a palavra diz. Para aqueles que têm fé, eles choram com quem chora e se alegra com quem se alegra. Homens de fé. E essa é a diferença de quem entendeu o amor que recebeu de Deus. De quem teve revelação, de quem recebeu o amor de Deus. Essa é a diferença. Homens de fé. Para mim, tudo é fé. Do início ao fim da Bíblia. Teve um intervalo que teve uma lei, mas que serviu, a própria palavra diz, de aio para fé. Tudo é fé. Considerando tudo isso, nós vemos
a respeito ainda do perder a fé. Nós vemos alguns homens na Bíblia que tinham uma vida com Deus e perderam esse amor, esse entendimento desse amor de Deus, e essa fé foi sucumbida. Talvez um dos exemplos mais claros para nós dessa vida, Jó. A palavra diz que Jó fazia sacrifício pelos pecados dos filhos antes de eles pecarem. Eu não conheço um ato mais religioso do que esse. Deus permite que as trevas venham, toque nele, tire tudo, e no fim ele diz: agora eu te conheço. O religioso Jó e o homem de fé Jó, no final. Agora eu sei quem tu é, Pai. Agora eu sei quem tu é. Nós temos outros homens, eu não vou me deter aqui muito nos assuntos, mas a gente tem Sansão, cheio do Espírito, mas que vai para o mundo, não ouve o Senhor, se rende às ofertas do mundo, e ele esfria o Espírito que está nele. Mas por fim, Deus então, no momento de luta, ele clama e Deus restaura. Era o Sansão religioso, depois é o Sansão de fé. Nós temos também, talvez um dos exemplos mais típicos para nós olhar, Pedro. Pedro, aquele homem intrépido, ousado, que fazia tudo pelo Senhor. E que achava que andava com Deus. E de repente, então, nos últimos minutos de Jesus na terra, ele traz Jesus. Ele fere ardentemente. E aquilo não foi por conta de que era Cristo. Não foi. Sinceramente, eu quero deixar aqui, a minha impressão aqui é que ele nunca se condoeu porque ele traiu Jesus ou porque ele feriu Jesus. Não foi por isso. Foi porque a imagem dele foi manifesta. O valentão se acovardou. Foi por causa disso. E aí então se manifesta o religioso ali. Mas ainda bem que Jesus, na sua misericórdia e bondade, vem depois, chama Pedro para o lado e diz assim: tu me ama, cara? Ah, eu te amo. Tu me ama mesmo? Eu te amo. Tu me ama? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Tu sabe. Então cuida dos meus. Há uma restauração. Por fim, semana passada, Douglas trouxe com tanta maestria sobre Saul e Davi, o Salmo 51. E enquanto ele pregava, eu pensava: Deus, o que eu vou falar? Bem. Aí eu só vou pincelar um detalhe, porque ele ministrou tudo que nós tínhamos que saber. Quando Deus diz a Saul: eu te rejeito como rei, ele ainda permaneceu com a coroa. Quando Deus retira o espírito dele, ele ainda permaneceu no trono. Aparência. E ele exige que venha lá Samuel com ele diante do povo como se tudo estivesse bem. Aparência, religiosidade. Quando Davi peca, vem Natã e aponta o pecado dele, o que Davi faz? Davi rasga as vestes, se dobra diante do Senhor e diz: sim, eu pequei. E aí ele escreve o Salmo 51, ele diz lá: não tem problema, tira tudo de mim. Eu sei, eu reconheço, pode tirar o trono, pode tirar o reino, pode tirar qualquer coisa, mas não retira de mim o teu espírito. É a diferença do religioso para o homem de fé. Eu abro mão de qualquer coisa, mas não de ti. Eu abro mão de qualquer coisa, mas não do teu amor. Queridos, considerando isso que nós acabamos de ver, dessa condição de que eu andava com Deus, eu achava que andava com Deus, e de repente Deus toca em ti, toca na tua mão, assim como aconteceu comigo, e faz, e nos vê, e nos redime, e nos traz de volta para a revelação do amor dele. Eu quero ler uma palavra que Paulo, com muita autoridade, nos mostra a respeito disso. E aí nós vamos ler, Romanos 5, 1 a 5.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Prestem bem atenção agora. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que a palavra está dizendo aqui, que a experiência produz esperança e a esperança não confunde e o amor de Deus é derramado em nossos corações. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, ninguém vai ter que falar nada. Eu só quero que vocês, se enquadrar, levantem a mão. Tem alguém aqui que neste momento passa por uma situação difícil, complicada, algo que tem te entristecido, te tirado a paz, te tirado o sossego, algo que tem te atormentado, que faz te levantar de madrugada, orar ou perde o sono, algo que tem te entristecido, algo que tem feito tu questionar a tua fé, algo que tem feito tu, de fato, enfim, tem te aborrecido. Acho que essa é a palavra. Eu quero que tu seja bem honesto. Tem alguém que está numa situação assim? Levanta a mão. Muito bem. O que é essa palavra, o que Paulo está dizendo aqui? Que a experiência produz esperança. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês que levantaram as mãos. Tem alguma dificuldade, alguma tribulação, algum momento difícil na vida de vocês, antes desse que vocês levantaram a mão agora? Teve? Levanta a mão. Esse pessoal que levantou a mão, teve momentos difíceis antes? Muito bem. A minha pergunta é, vocês venceram? Venceram? Muito bem. O que a palavra está dizendo aqui? A experiência produz esperança. O que isso prova? Que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Ou seja, vocês vão vencer de novo. Vão vencer de novo. Porque Deus já provou que ama vocês. Vocês vão vencer novamente. Porque Deus provou outras vezes, e inúmeras vezes, que Ele ama vocês. E Ele ama cada um. Vocês vão vencer de novo. Salmo 35 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu gosto de parafrasear esse texto e eu gosto de pensar da seguinte maneira: por que não? Amanhã de manhã, esse problema pode estar resolvido. Por que não? Essa doença, amanhã de manhã, pode estar resolvida. Por que não? Amanhã de manhã, esse problema financeiro não pode estar resolvido. Por que não? Amanhã de manhã, o Senhor pode restaurar tudo aquilo que tu está passando e tendo dificuldade. Por que não amanhã de manhã? Amanhã de manhã. Tudo é fé. Não esqueçam, tudo é fé. Eu não vou ler o texto, mas leia em Gálatas 3, aonde Paulo chama Abraão de crente, o irmão crente Abraão. Leem Gálatas 3. Não durmam hoje sem ler esse texto. Para encerrar, acho que eu fiquei dentro do tempo. Nós não podemos terminar a palavra sem falar de Abraão. É impossível falar de fé sem falar de Abraão. Todo mundo sabe da história de Abraão. Abraão é o homem que recebeu uma palavra de Deus. E Deus disse para ele: ó, tu sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão, obediente, pega,
os seus, inclusive o sobrinho, e vai. Abraão, passam-se os anos e Abraão enriquece. Quando eu digo que Abraão enriquece, eu quero dizer para eles que se fosse nos dias de hoje, ele seria milionário, muito milionário. Diz a palavra que ele tinha rebanhos, ele tinha muitos servos, ele tinha pastores que trabalhavam para ele, para cuidar dos rebanhos de ovelha, de gado. Ele tinha propriedades, o homem era abonado, o homem era rico. Para os padrões da época, ele tinha muita grana. O homem tinha, a esposa dele tinha servas. Ele tinha servos. O cara era bem sucedido. O que era o problema? Ele reclamava com Deus: Senhor, tu me deu tanta coisa, eu sou rico, eu tenho bens, eu tenho propriedades, eu sou dono de uma terra que é tal, aquela coisa toda, mas eu não tenho um herdeiro. Eu não tenho para quem deixar. E aí ele ia ter que deixar para o filho de um servo lá, que ele até gostava e tal. E ele reclamava com Deus. O homem ficou pai com 100 anos. E aí ele nasce Isaac. Abraão, a vida de Abraão é uma alegria só com o filho. Abraão ensina tudo ao filho. Abraão ensina como cultuar a Deus. Cada altar que ele levantava para Deus, em cada lugar que ele ia, ele mostrava ali para Isaac. Isaac, é isso aqui, assim, assim, assim. Ele ensinava ele no pastoreio, ele ensinava. Quer dizer, Isaac era a menina dos olhos. Isaac era o precioso amado da alma de Abraão. Ele amava aquele filho com tudo que ele podia. Deus, vendo isso, para provar Abraão, vem e diz assim: Abraão, eu quero teu filho para mim. Sacrifica ele para mim. Eu não consigo imaginar o que Abraão pensou. Eu não consigo imaginar a dor e o peso no coração de Abraão. Eu não consigo imaginar. Mas Abraão, por obediência, segue em fazer o que Deus pediu. Então ele junta alguns servos, reúne tudo que tinha que reunir, porque a viagem era mais de 3 dias. A Bíblia diz que eles, depois de 3 dias viajando para chegar no Monte Moriá, ele avistou o Monte Moriá, aonde ele ia ter que subir. Então a viagem era longa, ele levou os servos, levou Isaac e eles foram. Quando eles chegam no pé do Monte Moriá, Abraão para todo mundo e diz assim para os servos: vocês vão ficar aqui, vai só eu e o menino, nós já voltamos. Ele bota a lenha nas costas de Isaac, ele pega o cutelo e o fogo e eles começam a subir. Abraão vai na frente, Isaac vai atrás. De repente, ao passar uns minutos, Isaac diz assim: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o fogo, mas cadê o sacrifício? Abraão para, engole o choro e diz: Deus proverá. Abraão vai subindo a montanha, as lágrimas vão escorrendo pelo seu rosto, o coração sangra. E uma pergunta não se cala no coração dele. Uma pergunta grita na alma daquele homem: por que, Deus, tu está fazendo isso comigo? Por quê? Eu nunca faltei um culto. Eu sempre fui fiel nos dízimos, nas ofertas. Eu sempre falei de ti. Eu sempre confiei que tu me amava. Eu sempre confiei, eu vivi a minha vida toda para dizer para as pessoas que tu me amava incondicionalmente. Por que tu está fazendo isso comigo? Talvez aqui hoje de manhã tenha alguém assim, nessa situação. Talvez aqui alguém hoje de manhã, essa mesma pergunta tenha gritado no teu coração: por que, Deus, tu tem feito isso comigo? Tu tem deixado isso acontecer na minha vida? Agora tem uma coisa que Abraão não sabia. É que enquanto ele subia pelo um lado da montanha, Deus subia pelo outro.
Quando ele chega em cima da montanha, tem aquela guerra. Abraão pega o menino, faz o altar, amarra o menino e aquele grito, aquele desespero do menino. As nuvens de trevas cercam aquela montanha. Os demônios param em camarote para assistir a tragédia anunciada, porque era a oportunidade de destruir a vida de Abraão, para dizer que Deus não amava ele e para dizer que Deus nunca se importava com ele, para dizer que Deus nunca sequer lembrava dele, porque ele pediu o que ele tinha de mais importante, que ele fez o que fez só para fazer ele sofrer. Era a oportunidade ideal para os demônios virem e acabar com a vida de fé de Abraão. Era o momento certo. Abraão está ali, ele levanta a mão para cravar a faca no peito do menino. Quando ele levanta a mão, aquela situação terrível, ele vai cravar a faca do peito do menino. Deus chega na montanha e grita: Abraão, Abraão, está aqui o sacrifício. Deixa eu te dizer, meu irmão e minha irmã, na hora certa, no momento exato, Deus proverá. Na hora certa, no momento exato, Deus proverá. O amor do Senhor, ele sempre permanecerá e será disponível. Não podemos cair no engano das trevas. Nós não podemos cair no engano das trevas. Vamos levantar? Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.